Ainda sobre esse tema, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, sempre conosco, Vitélio Brustolin. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui na CNN Brasil. Professor, vamos pegar então desse assunto que a Priscila Yazbek nos trazia, dessa decisão, né, dessa informação que o jornal americano The New York Times traz, de que Ali Khamenei já tem ali uma lista de sucessores caso seja assassinado, caso venha a falecer. E aí eu te pergunto, né, porque esse conflito, ele não se trata só de uma questão existencial de Israel e Irã, mas também de manutenção, de preservação do regime dos ayatolás, no caso do Irã, né, professor? Então, gostaria que o senhor trouxesse essa preocupação, o quanto essa questão de uma reposição rápida é fundamental para o Irã. Boa tarde, Débora. Débora, prazer conversar contigo. Boa tarde a todos. Débora, essa questão da sucessão do Khamenei, ela é fundamental para o regime. O Khamenei está com 86 anos, ele fez aniversário em abril. Ele, pela regra dos ayatolás, ele não poderia escolher o filho dele, por exemplo, o Mojtaba Khamenei, que é uma das pessoas dessa lista, tríplice, porque esse regime dos ayatolás, ele sucedeu uma monarquia do Reza Pahlavi. Então, não faz sentido que o poder passe de pai para filho, já que esse regime se opõe a esse tipo de arranjo. Agora, a questão toda é, o Khamenei precisa sim ter um sucessor, porque se ele não for morto nessa guerra, ele já está com a saúde bastante debilitada, ele está com uma idade avançada, mas ele não tem movimento da mão direita, por exemplo, que foi perdido no ataque, ele tem questões sérias de saúde. Agora, toda a questão é se essa lista vai ter oportunidade de assumir, porque caso o Khamenei seja derrubado por Israel ou pelos Estados Unidos, ou até pela pressão popular, essa é uma das intenções secundárias do Netanyahu nessa guerra, que os ataques à Guarda Revolucionária Iraniana e a morte de líderes dessa guarda dê abertura para a população tomar o poder. Inclusive, o Netanyahu fez um pronunciamento em persa, se dirigindo à população, dizendo que Israel estaria abrindo caminho para que houvesse um movimento popular para tomar o poder. Então, caso o Khamenei caia ou seja destituído, há dúvidas se haveria espaço para um novo ayatolá ou se esse regime não se tornaria ainda mais agressivo, com elementos da Guarda Revolucionária Iraniana tomando o poder e aí transformando o que hoje é uma teocracia com manutenção no poder por força militar numa ditadura militar, Débora. E não seria uma novidade na história recente, né, do mundo, dessa substituição vir algo no lugar ainda mais dramático, né, ainda mais radical. Professor, eu separei aqui uma informação que eu queria abordar contigo, que é o seguinte: o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, alertou que os ataques a instalações nucleares poderiam causar acidentes, né, com graves consequências dentro e fora do país atingido. Então, gostaria de repercutir quais são as preocupações também desses ataques às bases nucleares do Irã, inclusive essa possibilidade de os Estados Unidos entrarem no conflito com aquelas bombas superpoderosas capazes de entrar ali nas instalações subterrâneas das usinas nucleares, ali, né, das instalações nucleares, e o risco, né, de um acidente nuclear. Pois é, Débora. A princípio, ataques a instalações nucleares é vedado pelo direito internacional. Nós tivemos, inclusive, uma discussão semelhante na guerra na Ucrânia, na maior usina nuclear da Europa, que é ocupada pela Rússia desde 2022. O que acontece? Esses mísseis que Israel tem penetram 30 metros no solo antes de explodir, no solo pedregoso. Então, são o GBU-28 e GBU-72. Essas instalações, elas são feitas em profundidade justamente para se proteger desses mísseis anti-bunker. São bombas, na verdade, são lançadas dos caças F-15 de Israel, foram adaptados para isso.
A bomba mais poderosa, que é a GBU-57, que os Estados Unidos têm, Israel não tem, e só pode ser lançada de bombardeiros pesados, como o B-2 Spirit. Israel não tem bombardeiros pesados. Essa bomba pesa 13.600 quilos. O B-2 carrega duas delas por vez, elas penetram 61 metros no solo antes de explodir. Dito isso, Fordow, que é a instalação mais profunda do Irã, está alegadamente a 100 metros de profundidade dentro de uma montanha. Então seriam necessárias várias bombas para chegar até onde está o urânio. E é claro que se esses locais forem bombardeados em profundidade, há risco sim de vazamento de radiação. Então nós podemos ver um evento semelhante ao que foi Chernobyl, na década de 80, com vazamento de urânio, com vazamento de radiação, que acabe inclusive se espalhando, tenha risco de se espalhar pelos ventos, pelas chuvas, para outros países da região. Isso é um risco. Uma estratégia que seria mais acertada seria invadir, se Israel realmente quer destruir essas instalações, invadir essas instalações e implodi-las para que a radiação fique debaixo do solo. Mas isso é muito difícil de se fazer, porque as instalações são protegidas por portas blindadas, justamente para que a explosão dos mísseis, se forem atacados, os locais forem atacados, a explosão dos mísseis não se espalhe pelos túneis. Então, e é claro, elas são extremamente guarnecidas com força militar. Então, realmente há um risco, sim, de vazamento nuclear, Débora. Nós conversamos com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até a qualquer momento aqui na nossa programação. Obrigado, Débora. Até logo.